Análise política, com Rudá Hit. 9h34, bom dia, Rudá Hit. Bom dia. Rudá, nós hoje vamos falar sobre a greve da Polícia Militar na Bahia, um problema que não só como se isso já não fosse suficiente, né? Atinge e preocupa toda a população da Bahia, mas também é um problema político no fim das contas, né? Há muito jogo de empurra, há muitas coisas sendo ditas, mas a verdade é que o número de homicídios aumentou, que as pessoas estão com medo de sair às ruas e as autoridades têm se esmerado em tentar maquiar essa situação lá, né? Pois é, primeiro dado, né? O que nós temos já são 90 assassinatos, homicídios ocorridos na região metropolitana de Salvador. É o dobro da média que se tem na região, que é uma média altíssima, como o ouvinte está percebendo, mas dobrou o número de homicídios. Os policiais em greve, a PM em greve, ela está indo para as assembleias, inclusive estão ocupados com barracas à frente da Assembleia Legislativa da Bahia, e eles estão indo armados. Então isso é que está criando um alarde muito grande. O governador do PT, Jacques Wagner, que tem como vice uma pessoa que já foi vice-governadora na época que teve greve da PM tão violenta quanto essa, 11 anos atrás, o governador vem acusando vários líderes da greve como pessoas que estão incentivando a violência, inclusive dizendo agora, ontem, ele afirmou que ele tem suspeita que vários dos assassinatos estão sendo cometidos pelos grevistas. É uma acusação séria, né? Não, seríssima. E já, por sua vez, os grevistas dizem que o governador, há 11 anos atrás, naquela greve que eu citei, chegou a dar dinheiro, porque ele era dirigente do Sindiquímico, né? Sindicato dos Químicos. Então, é acusação de lado a lado. Bom, o que é que está em jogo do ponto de vista político, além desse caos, né? Tanto que o sindicato das escolas particulares soltou uma nota dizendo para não reiniciar, os seus associados não reiniciarem as aulas que começam hoje, né? Enquanto a greve não acabar. E nós estamos às vésperas do Carnaval. Vocês sabem que o Carnaval na Bahia começa muito antes, como já está ocorrendo em Olinda, né? De qualquer maneira, o que vem à tona em termos políticos, está se discutindo nos meios políticos, é a proibição da organização sindical da PM e a proibição de greve. Quer dizer, o que uma situação como essa, de greve de policiais, causa, como nós já sofremos mais de uma década atrás, nós tivemos a nossa greve que teve um fato muito triste, né, da morte de um policial. Isso foi em 97, tem 15 anos já. 15 anos, imagina. Eu já falei da greve há 11 anos da PM da Bahia, agora novamente isso. E pode explodir greves também da Polícia Civil. Ou seja, o que se diz é o seguinte: será que a mera proibição, ao invés de salvaguardar o cidadão, ela não acaba criando uma espécie de caminho sem volta? Ou seja, se você entra numa greve, não tem como sair dessa situação, porque ela vai ser julgada ilegal, os seus líderes vão ser presos, vai ser imposta uma multa, possivelmente podem perder o cargo vários dos PMs, se convocam novas forças. Veja, Salvador está sendo ocupado pelo Exército, pela Polícia Federal. É uma situação extremamente constrangedora, inclusive, e perigosa, inclusive numa capital e num país que vai sediar uma Copa do Mundo. Quer dizer, é uma imagem completamente negativa, fora os problemas essenciais que envolvem a vida do cidadão. Então essa é a grande questão que está posta, além, obviamente, de uma situação peculiar, que um governo petista, quando é governo, age de maneira oposta de quando é oposição, né? Tem mostrado isso também nas prefeituras em relação a várias questões aí. Agora, Rudá, em tempos de redes sociais, em tempos de internet, com mais acessibilidade, aumentando-se o volume de acessos aí, nós já somos mais de 85 milhões de pessoas conectadas à internet no Brasil.
Isso está mostrando que os governos, as prefeituras e os sindicatos precisam começar a aperfeiçoar os mecanismos de debate e os mecanismos de conversa para chegar a acordos e evitar que greves tomem as proporções que estão tomando. A greve dos professores ano passado aqui em Minas e essa greve dos policiais lá na Bahia está mostrando que em tempos de redes sociais os discursos precisam ser aperfeiçoados, né? Exatamente. Olha, o ouvinte sabe qual que é a minha posição, como foi a posição em relação à greve dos professores. Eu acredito que a greve é um instrumento que, embora seja legítimo, ele já é obsoleto. Quer dizer, nós temos em situações de grande repressão ou pressão social e política, a greve já era o último instrumento a ser utilizado. Mas numa situação de democracia plena, é óbvio que nós temos que utilizar outros mecanismos, porque, afinal de contas, como é o caso de professor, como é o caso agora, ou médicos, ou como agora é o caso dos policiais, nós temos que entender que uma greve não afeta apenas o serviço e digamos assim, o patrão, né? No caso o Estado. Ele afeta a vida de crianças, de adolescentes, da população adulta, da terceira idade, afeta a vida e a segurança do cidadão. Então, essa visão muito estreita e corporativa é preciso ser revista. Nós precisamos estudar outros mecanismos. Volto a dizer, a greve é legítima, é um instrumento que o trabalhador tem de pressão. Mas é óbvio que nós não podemos ficar pensando apenas na corporação, no espírito de corpo, e temos que começar a pensar numa espécie de sindicalismo cidadão que pense a sua vida e a defesa do trabalhador como também a defesa dos outros trabalhadores, além da sua corporação, ou seja, tem que ter um mínimo de solidariedade e visão social. Essa é a minha posição, portanto, não é uma questão administrativa que deve se proibir a greve, mas é uma questão política, ideológica e de bom senso. Eu acho que nós temos que, ao menos, abrir esse debate com o sindicalismo brasileiro. Tem que ser mais inteligente. 9h41, Rudá Hit, que comentou sobre a greve na Bahia. Rudá, amanhã a gente volta a se falar. Um bom dia para você. Bom dia a todos.